Oi, 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 pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos à série Jesus está voltando. Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é muito confortável, mas ele é super relevante. Você acredita no inferno? Ele é real? É simbólico? É literal? Vamos aprender sobre esse assunto? Vamos lá? Se você está com a palavra de Deus, abra aí por gentileza no capítulo 16 e a partir do versículo que nós vamos ler aqui, vamos ver, capítulo 16, versículo 19. Acompanha comigo, eu quero ler todo o texto e nós vamos tirar aqui algumas conclusões sobre esse texto. Será que o inferno é real? Será que Jesus colocou aqui para colocar medo na gente? Será que é verdadeiro ou não? Vamos aprender, ok? Se a palavra de Deus, ela não tem nenhuma inverdade. Falamos na primeira aula sobre as profecias que já se cumpriram, que a Bíblia falou antes de acontecer. Por que não acreditar nesse assunto, se ela está na palavra de Deus? É uma pergunta, né? Então vamos lá. Vamos lá, capítulo 16, versículo 19. E o tema dessa palavra é: como será o inferno? Ok? Vamos lá. Capítulo 16, versículo 19 do livro de Lucas diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então vamos começar a entender algumas coisas aqui. Esse texto não é uma parábola, esse texto é literal, porque citou o nome de Lázaro, então aqui não é uma parábola. Primeira coisa, quando Jesus contava uma história, era por parábolas. Essa aqui não é, é algo literal, é algo real. Tá bom? Vamos continuar. Versículo 23, está muito claro aqui, diz assim, ó, no inferno. Ou talvez na sua Bíblia pode estar assim, no Hades. Mas é o mesmo sinônimo, no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Gente, isso aqui é muito sério. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso aqui é muito sério. Então eu aprendo algo aqui, ó. Primeira coisa, como será o inferno? O inferno é um lugar de sede. Está aqui o versículo 24. É um lugar de sede. Vou ler novamente. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, é um lugar de sede. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que não haverá refrigério, não haverá água. Ó, vou tomar um gole d'água aqui só para fazer um paradoxo. Ó, olha só, água, refrigério. Quando você toma um gole d'água, alivia tudo. Isso aqui, H2O, não vai existir no inferno. Imaginou? Vai ser desafiador, né? Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui no capítulo 16, versículo 24, é que haverá sede nesse ambiente. Vamos dar continuidade, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, porém aqui ele está consolado, tu e em tormentos. Um estará consolado e o outro atormentado. Então, outra coisa que eu aprendo aqui, o inferno será um lugar de memória
e remorso. Por quê? Olha só o versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Lembra-te. Então, é um lugar de memória. As pessoas que estarão nesse ambiente, chamado inferno, eles vão lembrar de muitos acontecimentos. Você está percebendo que eu estou dando uma sequência nos vídeos? Primeiro, falei de profecias que antecedem a volta de Jesus, que algumas já aconteceram, e a maior, que é o arrebatamento, ainda não aconteceu. Depois, na próxima aula, eu falei aquilo que vai impedir de uma pessoa ser arrebatada ou se ela morrer antes, ir para o reino de Deus. E agora estamos falando de um grupo de pessoas que negar Cristo, que negar a Deus, negar os princípios da palavra, eles vão para esse lugar, chamado inferno. E o versículo 25 diz que é um lugar de memória, as pessoas vão lembrar. Eu vou ler novamente, isso aqui é muito forte, gente. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Lugar de memória, eles vão lembrar de tudo. Toda vez que negou a Cristo, debochou das pessoas que serviam a Deus, que não aceitou um panfleto que estava escrito lá, Jesus te ama, vão lembrar de tudo. É um lugar de memória e um lugar de remorso. Uau! É muito forte isso, gente. É muito forte isso. Vamos lá. Versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. E aqui eu aprendo outra coisa. No inferno haverá uma separação. Então, vamos recapitular. No inferno haverá sede, é um lugar de memória e de remorso e um lugar de separação. Então, quem está no céu não passa para o inferno e vice-versa. Um lugar onde Deus não vai habitar. Ali as pessoas vão clamar, as pessoas vão até pedir ajuda para Cristo, mas acabou. Por isso, meus amigos e amigas, que a oportunidade é agora. Após a morte não tem purgatório. Após a morte não tem historinha, blá, blá, blá. É aqui, tudo aqui na terra. Você decide o teu final, é aqui. Então vamos buscar a Deus. É um tempo tão desafiador, essa pandemia assustou muita gente, muitas pessoas se desviaram. Volte para Cristo. Jesus, Ele está te chamando porque a qualquer momento a volta dele vai acontecer. E só vai estar com Ele os fiéis, aqueles que lutaram, aqueles que foram coerentes, aqueles que pagaram o preço. Não brinque. Mas o inferno, ele é real, é literal. Não brinque. Ele não existe, será? Já imaginou chegar lá e falar, e aí, traga a memória. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Eu sei que é um assunto muito pesado, mas ele tem que ser pregado. Porque se realmente esse local existe, e aí, passaram a eternidade nesse local, então não brinque. Vamos levar Jesus mais a sério. Vamos levar Jesus mais a sério. Vamos dar continuidade aqui. Vou ler novamente o versículo 26, do capítulo 16 de Lucas. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então aprendemos que existe um abismo. Quem está no reino de Deus ou no inferno é um abismo. Um está aqui, outro está ali, pronto, acabou, finalizou. Versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Uau, aqui é muito forte. Esse homem, ele acreditou na palavra de Deus, mas na hora errada. Já era tarde demais. Ele falou assim, Pai Abraão, manda Lázaro ir lá, manda alguém ir lá, manda um profeta ir lá falar para os meus familiares que esse lugar é real. Já era tarde demais, ele já estava no inferno. As pessoas que forem para lá, não adianta clamar, não adianta dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque lá no inferno já é tarde demais. A hora é agora. É agora.
Esse é o momento de se arrepender, esse é o momento de você buscar a ter uma vida mais séria com Deus, acreditar nesse livro. A hora é agora, porque lá no inferno será tarde demais. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha só, ele acreditou, mas já era tarde demais, mas ele disse algo interessante, que alguém vai lá pregar para eles não virem para cá também. Versículo 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Versículo 30, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Interessante aqui o versículo 30. O versículo 30, o rico vai dizer assim, eles precisam se arrepender. Então ele entendeu que o melhor caminho para o ser humano é o arrependimento, mas o problema é que já era tarde demais para ele. Aonde há arrependimento, há esperança. Qual área da sua vida que você tem que se arrepender? Qual área que você tem que falar, Senhor, me ajuda, me perdoa, reconheça os seus pecados. Jesus, ele pode hoje te perdoar. Só basta você entregar verdadeiramente, Senhor, eu não aceito mais, eu vou parar, eu vou mudar a rota. Lembra que eu falei na aula anterior? Mude a rota, venha nascer de novo. Qual área da sua vida que você tem que mandar embora? Quais são os maus hábitos que você tem que jogar fora? Porque, gente, Jesus está voltando, não é brincadeira. Jesus está voltando. O inferno é real. Esse homem entendeu que a chave mestra do ser humano para ele crescer em qualquer área é o arrependimento. O problema é que já era tarde demais para ele. Por isso que ele fala, por favor, alguém vai lá pregar para os meus irmãos e peça para ele se arrepender para não vir para cá. O único meio da pessoa não entrar no inferno, ir para esse local, é o arrependimento. Onde tem arrependimento, há esperança. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Então aqui nós aprendemos um pouquinho sobre o inferno. Primeiro, como será? O inferno haverá sede, separação, é um lugar de memória e remorso, um lugar de chamas, um lugar escuro e um lugar que é onde Cristo não vai estar. Uau! Se hoje você não acredita que Jesus é real, que a palavra de Deus é verdadeira, pode ter certeza que lá as pessoas vão acreditar. Mas lá já não tem mais saída. Agora a pergunta que não se cala, quem são os que vão para o inferno? Existem 8 grupos de pessoas que vão para o inferno. Vamos aprender mais para errar menos? Bora lá? 8 grupos de pessoas que vão para esse local e, infelizmente, vão passar a eternidade. Tem um texto aqui interessante também, antes de falar sobre esses grupos. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, diz que não haverá descanso no inferno, que é o antônimo de dor, né? Descanso é o antônimo de dor. Então imagina você passar, quando eu digo você, é para você conjecturar, analisar comigo, vim junto comigo aqui. Imagina nós passarmos num local desse, onde não tem descanso, sabe? Quando você dorme, descansa, acorda bem, não haverá. Apocalipse 14, 10 ao 11, tá? Então vamos lá. 8 grupos de pessoas que vai morar no inferno. É muito sério isso aqui, gente. É muito sério. 8 grupos de pessoas. Vamos lá. Vamos entender aqui. Está fazendo sentido para você? Isso aqui para mim é muito forte. É um temor gigantesco que gera dentro de nós porque é muito forte. Vamos lá. 8 grupos de pessoas. Aonde está? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim. Quanto, porém, aos covardes. Primeiro grupo que vai para o inferno, os covardes. Os incrédulos, é o segundo grupo. Terceiro, os abomináveis. Quarto, os assassinos. Quinto, os impuros. Sexto, os feiticeiros. Sétimo, os idólatras
e oitavo, os mentirosos. 8 grupos de pessoas que vão para o inferno. Eu vou recapitular aqui. Capítulo 21, versículo 8 do livro do Apocalipse. Porém, os covardes, sabe quem são os covardes? Os desviados, aqueles que um dia receberam o toque de Deus e voltaram para o mundo, se desviaram, cuspiram na cruz, são covardes. Esses não merecem, infelizmente, está aqui, os covardes. Segundo, os incrédulos, que não acreditam, que debocham da fé. Os abomináveis, pessoas que fazem coisas que a gente até duvida de tantas coisas má. É terrível. Os assassinos, o quarto, o quinto, os impuros. As pessoas que vivem na prostituição, vivem no pecado e não têm temor nenhum. Sexto, os feiticeiros, todo tipo de feitiço que você imaginar, coisas que é terrível até de falar. Então, assim, os feiticeiros, os idólatras, pessoas que adoram o dinheiro, adoram o seu carro, adoram a sua casa, mas não adoram o único Deus verdadeiro e real, e todos os mentirosos. Interessante que a Bíblia encerra dizendo que os mentirosos. Quem que é o pai da mentira, gente? Está lá em João 8,44, que diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se a pessoa vive mentindo, ela é parecida com quem? Com o diabo. E a pergunta é, nesse momento, você está caminhando para onde? Para o céu ou para o antônimo do céu que eu estou ensinando aqui? Então eu vou ler novamente, é muito forte isso daqui. 8 grupos de pessoas que vão para o inferno. Quanto, porém, os covardes, 1, os incrédulos, 2, os abomináveis, 3, os assassinos, 4, os impuros, 5, os feiticeiros, 6, os idólatras, 7 e todos os mentirosos. Aí o texto termina dizendo assim, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Uau! Esses são os grupos que vão para o inferno. Você conhece alguém que está nesse grupo? Então vai falar de Jesus para ele. Fale de Jesus para ela, porque o negócio é muito sério. Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui sobre o inferno, que é uma curiosidade de muitos, que eu creio que vai agregar para você aqui, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 25, versículo 41 do livro de Mateus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O foco do inferno era para o diabo e seus anjos, mas infelizmente as pessoas que não servem a Deus vão pegar carona para esse lugar, tá? Existe um texto também que está em Atos 1:25, que indica que Judas, aquele que traiu Jesus, também foi para esse lugar. Estudar Atos capítulo 1, versículo 25, diz que Judas pegou o seu próprio caminho. E nós sabemos que Judas se suicidou. Judas, ele negou a fé, negou Cristo e provavelmente está nesse lugar também, ok? É interessante essas coisinhas aqui para nós aprender um pouquinho sobre esse lugar. O inferno é para sempre e o inferno ele é uma escolha do homem. Então, a decisão é nossa. Olha só, quem vai estar no inferno? O diabo, o anticristo e o falso profeta também. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E a Bíblia também diz que todos os anjos caídos, que negaram, que teve aquele conflito, que caiu junto com o anjo de luz, que foi Lúcifer, se tornou o diabo, Satanás, todos os anjos caídos, que está lá em 2 Pedro 2,4, estarão no inferno. Então, vamos colocar tudo aqui no pacote. Quem vai estar no inferno? O diabo, o anticristo, o falso profeta, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Todos os anjos caídos, está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tudo indica que Judas está lá em Atos 1, 25. 8 grupos de pessoas que vão estar no inferno, que é Apocalipse 21, 8, que eu vou ler novamente. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber que é a segunda morte. E no inferno haverá sede, haverá remorso, haverá lembranças, que a pessoa vai lembrar de tantas coisas, dizendo, nossa, por que eu duvidei, por que eu...
vai lembrar, vai trazer à memória, infelizmente, é um lugar de separação, é um lugar de dor, não haverá descanso. Gente do céu, vamos fugir desse lugar. O inferno é real. Não brinque. Não brinque, porque para ir para o inferno não precisa ter fé. A nossa concorrência não pede fé no inferno. Então, acredite sim. Eu estou sendo boca de Deus para a sua vida aqui. Imagina que Jesus voltou agora. Ficar no governo do anticristo, que nós vamos compartilhar aqui na sequência. Ouvir uma palavra dessa, o desespero que vai ser? Ainda tem chance. Se arrependa dos seus pecados. Busque ser uma pessoa melhor. Busque crescer, sim, prosperar. Dê o melhor para a sua família. Ame a sua casa. Mas foque na volta de Jesus. Olhe para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Jesus está voltando. Fale do amor de Cristo. Fale sobre esse assunto. Reúna a sua casa e compartilhe esses textos e se arrependam juntos. Porque o inferno ele é literal, ele não é fictício, ele não é simbólico, ele é real. E o único meio de não ir para lá é reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, ter uma vida coerente, pedir perdão dos seus pecados e o sangue dele vai te limpar. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Jesus está voltando. Te espero no próximo vídeo.